Minha gente querida, graça e paz sejam multiplicadas aos vossos corações. Estamos agora começando a gravação da nossa palavra pastoral de hoje, nesta quarta-feira da Semana Santa. Eu quero ler uma palavra em João, capítulo 3, uma palavra alusiva a este momento que estamos vivendo. E esta palavra diz assim, na versão NVI: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, eu quero, antes de desenvolver a nossa reflexão, cumprimentar, além dos meus ouvintes tradicionais aqui da cidade de Goiás e de fazendas circunvizinhas, nas quais muitos irmãos moram, também os irmãos da Igreja de Cristo de Itapirapuã. Olá, pastora Joelma. Olá, pastor Evani. Obrigado pela comunicação de que os irmãos aí também estão acompanhando a nossa palavra pastoral. Muito obrigado, meus queridos, pelo privilégio de tê-los neste grupo de fiéis ouvintes desta palavra que eu tiro do baú do coração, do fundo do coração, com muita intensidade e vontade de que a mesma seja para edificação de todos vocês. Queridos, o texto de hoje fala sobre este mistério tremendo, maravilhoso, profundo e alto demais, que é da vinda do Filho de Deus ao mundo, tornando-se homem, assumindo a condição humana para poder sentir o sofrimento humano e dar a sua vida pela própria humanidade que o rejeitou, que o condenou, mas nós somos parte, graças a Deus, não daqueles que o rejeitaram e o condenaram. Somos parte daqueles que creem no unigênito de Deus. Unigênito é uma frase interessante que vale a pena a gente avaliar. Esse texto é cheio de palavras que merecem uma reflexão teológica, mas nós não temos tempo hoje para tanto. Por exemplo, como Moisés levantou a serpente no deserto. Não sei se todos sabem deste fato lá no Velho Testamento,
depois nós podemos dar uma explicação melhor. Jesus se intitula de Filho do Homem, que também merece uma notinha teológica, e aparece também a palavra Filho unigênito de Deus. Muitos acham que unigênito significa único. Se fosse único, nós estaríamos de fora, né, queridos? Não seríamos filhos. Mas quando aparece a palavra unigênito, significa que Jesus é filho de uma forma incomparável. Mas você, eu e todos nós que nele cremos, e a ele servimos e obedecemos, também somos chamados filhos de Deus. E no sentido geral de criação, todos se consideram filhos de Deus. Nós não vamos sair por aí dizendo que quem não crê em Jesus não é filho de Deus, porque vamos ofender muitas pessoas. Porque todos dizem que filhos de Deus são todas as pessoas humanas. No sentido da criação, sim, mas no sentido da obediência, existe sim uma classe de filhos de Deus, no sentido de filhos que honram ao Pai, no sentido de filhos que obedecem ao Pai. Mas deixando de lado essa questão, que pode até ser para alguns polêmica e para mim é tão simples, o Filho unigênito de Deus, ou seja, o Filho que é filho de forma incomparável, veio ao mundo não para que o mundo fosse por ele condenado, mas para que o mundo fosse por ele salvo. E crer, eu termino minha palavra destacando a palavra crer. Esse texto me dá uma gama de coisas para dizer que eu preciso me conter, senão acabarei falando demais. A palavra crer na linguagem de Deus, na linguagem da Bíblia, não tem o sentido apenas de acreditar. A palavra crer no sentido bíblico, no vocabulário de Deus, significa confiar e se entregar. Quando a palavra de Deus diz que porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra crer aqui está dizendo o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que a ele, que nele crê, confiar e se entregar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos ficar por aqui. Queridos, eu amo este momento de gravar esta palavra, falar a todos vocês. Obrigado pelo privilégio que vocês me dão de me ouvirem. E amanhã, assim nos permitindo o Pai, eu quero desenvolver esta palavra porque ela tem um leque imenso de lições preciosíssimas para os nossos corações. Pai querido, no nome de Jesus, eu apresento a Ti agora todos aqueles que me ouvem e clamo, Senhor, que como em Israel,
fora dada uma direção, uma ordem tua, para que o sangue de um cordeiro fosse colocado nos umbrais das portas, para que o devorador passasse por alto. Desta mesma maneira, Pai, eu clamo a Ti, que coloques o sinal do sangue do Cordeiro, imaculado e santo, Jesus Cristo, sobre os portais, sobre as casas de todos aqueles que me ouvem. Pai, abençoa as nossas autoridades, a nossa prefeita, nossos vereadores, autoridades religiosas, militares, civis, todos aqueles que conduzem a nossa cidade, que direcionam, que tomam decisões importantes, sejam por Ti abençoados, meu Pai, com sabedoria, senso de justiça. No nome de Jesus eu oro e a Ti entrego todos que me ouvem, e a Ti entrego a cidade de Goiás, nosso estado, nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém.